Derivadas, exercício número 5. Acha a derivada da seguinte função. W igual a f de x igual a 6 vezes e elevado a x mais 8 vezes ln de x. Vamos lá, que estamos querendo achar quem f' de x. Vamos fazer aqui a montagem, então é 6 vezes e elevado a x mais 8 vezes ln de x, o que? Derivada. Vamos agora observar o nosso derivando, que é o que está aqui entre parênteses, e vamos ver o que a gente tem lá. Primeiramente, vamos observar lá quantas funções a gente tem ali. Temos duas funções. Essa primeira função e aquela segunda função que lá está. E olhar qual é a operação que existe entre aquelas duas funções. Aqui está a operação que existe entre as duas funções, é o que? Soma. Assim sendo, nós temos ali a derivada de uma soma. E quem é a derivada de uma soma? A derivada de uma soma, por propriedades, é o que? A soma das derivadas. Assim sendo, f' de x é igual a quê? A derivada da primeira função. Quem é a primeira função? 6 vezes e elevado a x, derivada. Mais a derivada da segunda função. 8 vezes ln de x, o que? Derivada. Então está aí, com o auxílio da propriedade da derivada da soma, está aí. Agora caímos em quem? Duas derivadas. Essa derivada aqui e aquela segunda derivada. Aí devemos interpretar cada uma delas. Vamos interpretar essa primeira que nós temos aqui. Nós temos essa constante 6. Por propriedade da derivada, a constante 6 pode o quê? Ir para fora. Então ela indo para fora, vai ficar para nós ali que f' de x é igual a quem? 6 vezes vir para fora a derivada do que restou lá. E elevado a x, derivada. Mais desta segunda função, devemos achar a derivada. Desta segunda aqui, que é que a gente tem? Essa constante 8 multiplicada por uma função. Pela propriedade, uma constante multiplicada por uma função, a constante pode vir para fora. Então vai ficar o quê? 8 vezes a derivada do que? De ln de x. f' de x, então, vai ser igual a quem? 6 vezes. Agora, interpretar aquela função que queremos achar a derivada. Primeiramente, aquela função pelo nome. Trata-se da função exponencial. E olhar quem é a nossa variável. A nossa variável está aqui. Lá é x. E o argumento daquela função. No caso da função exponencial, o argumento é o que aparece aqui no expoente. Quem é? É o x, que é o quê? A própria variável, ou seja, o argumento é a própria variável. Assim sendo, trata-se de uma derivada o quê? Imediata. De quem? Da função exponencial. Quem é a derivada da função exponencial? Aqui está. É a própria exponencial. Então vai ficar 6 vezes e elevado a x. Mais 8 vezes agora aquela derivada da segunda função que lá está. Vamos interpretar aquela segunda função. Primeiramente, aquela função pelo nome. Trata-se de qual função? Logarítmica. E aí devemos interpretar o que devemos interpretar também? Quem é a nossa variável e quem é o argumento dela. A variável, aqui está, é x.
No caso da função logarítmica, quem é o argumento? É o que está aqui. QX, que é o quê? É a própria variável, ou seja, o argumento é a própria variável. Então é o quê? Uma derivada imediata de quem? Da função logarítmica. E qual é a derivada da função logarítmica? Aqui está. É 1 dividido pelo x, 1 dividido pela nossa variável. Então vai ficar aqui 1 dividido por x. E aí está achado a derivada que nós queríamos encontrar. Então f' de x é igual a quem? 6 vezes e elevado a x, multiplicando 8 vezes 1, 8 sobre x.